Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Hoje vamos falar de um tema muito interessante e que já causou muita dúvida entre os fãs da obra de Masashi Kishimoto. Afinal, se Sasuke possui o Rinnegan, e um dos caminhos do Rinnegan sendo este o caminho exterior que possibilita ressuscitar pessoas quase que como uma Dragon Ball, por que Sasuke nunca utilizou tal poder com seu clã Uchiha para reviver seu clã, ou até mesmo após a quarta grande guerra ninja para reviver ninjas como Neji? Pois bem, hoje você vai ter a resposta definitiva sobre isso. Esse tema deu muito trabalho mesmo de pesquisa, então se vocês puderem se inscrever e dar aquele Rasengan no like, isso dá uma fortalecida tão grande quanto receber o chakra do sábio dos 6 caminhos. Aproveita também para ativar o sininho e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Mas antes de começar o nosso vídeo, gostaria de dar uma dica para vocês. Vocês já ouviram falar no mangá Rasen? Ele é um mangá inovador que tem como premissa a interação entre os leitores, a história e o mundo real. Além da interatividade, o mangá é cheio de detalhes e conta a história de Takuto, um jovem com diversos mistérios que envolvem seu passado e tem como objetivo encontrar o vilão Hao, um terrorista do submundo. O mangá foi desenvolvido por Fernando Uega, que inclusive foi ao Japão para divulgar sua obra, e hoje você pode adquirir ela através do Instagram Rasen Oficial. Vale lembrar que eu não estou ganhando nenhuma remuneração para essa publicidade, apenas faço ela de graça, pois quero muito incentivar a indústria dos mangás e estimular também a produção desse tipo de conteúdo pelos próprios brasileiros. De recado era isso e bora pro vídeo! Vimos o incrível poder do Rinnegan a primeira vez com Nagato, onde ele utilizou o Doujutsu em sua luta contra Konoha inteira e posteriormente contra Naruto. O que acontece é que após ter simplesmente erradicado Konoha, Nagato acaba por se arrepender de suas ações e revive todos os shinobis da vila com o caminho exterior do Rinnegan, a técnica Rinne Tensei. Esse ninjutsu é exclusivo do Rinnegan e possibilita que seu usuário faça ressurreições. E não foi apenas nessa situação em que essa técnica foi utilizada. Ela foi usada também por Obito na quarta grande guerra ninja, que sendo controlado pelo Zetsu Negro, ele usou a técnica para trazer o Uchiha Madara de volta à vida. Mas afinal, se o Rinnegan é essa esfera do dragão que foi mostrada por Nagato e Obito, por que Sasuke nunca utilizou ela? Vale ressaltar que Sasuke teve diversos momentos para utilizá-la. Ainda em Naruto clássico, por exemplo, quando os membros do time 7 se apresentam, o próprio Sasuke diz que um de seus objetivos seria restaurar seu próprio clã. E o que poderia impedir Sasuke com seu Rinnegan supremo de reviver todo o seu clã do mesmo jeito que Nagato fez quando reviveu diversos shinobis de Konoha? Não apenas isso, mas até mesmo na quarta grande guerra ninja houve a baixa de muitos shinobis, como por exemplo Neji e Shikakunara. Sasuke não poderia ter revivido eles após a quarta grande guerra ninja também com o poder do seu Rinnegan, assim como Obito havia feito com Madara? Bom, o fato é que até onde sabemos, Sasuke nunca reviveu ninguém com Rinnegan, mas você deve estar se perguntando o porquê disso, não é mesmo? Pois bem, irei quebrando esse problema até chegar à nossa resposta, tudo bem? Existem apenas dois motivos que explicam por que Sasuke nunca utilizou o Rinnegan para a ressurreição de ninguém na obra. Irei explicar e quebrar no detalhe cada um desses motivos, e com isso irei explicar qual deles não faz sentido e qual realmente é a melhor explicação. O primeiro motivo é que Sasuke tinha impeditivos técnicos para utilizar a técnica, ou seja, por alguma razão ele era impossibilitado de utilizar o Rinne Tensei. Já o segundo motivo é que Sasuke realmente não quis utilizar a técnica. Com relação ao primeiro motivo, existem três impeditivos técnicos para Sasuke utilizar o Rinne Tensei, sendo o primeiro a necessidade de sacrifício do usuário, o segundo ter se passado muito tempo para que a ressurreição fosse feita, e por fim, o terceiro é que a possibilidade de o Rinnegan de Sasuke não ter a capacidade de utilizar o caminho exterior, por ele ter o Rinnegan em apenas um olho e não nos dois olhos. Porém, eu já aviso você, jovem gafanhoto, que nenhum desses impeditivos técnicos é válido. Ficou curioso? Se prepara que vou explicar o porquê disso. Primeiramente, com relação à necessidade de sacrifício do usuário. Quando Nagato utiliza o Rinne Tensei, Konan diz que seu nível de chakra era baixo demais naquele momento para utilizar a técnica, e que como consequência disso ele se sacrificaria. Com isso é deixado implícito naquele momento que caso Nagato tivesse sua reserva de chakra totalmente restaurada e completa, ele poderia utilizar o jutsu sem se sacrificar. Porém, nesse momento essa informação que fica implícita está errada. E por que eu falo isso? Por alguns fatos. O primeiro deles é que
que Nagato realmente acabou se sacrificando após o uso da técnica, independentemente do motivo que possa ser atrelado a isso. O segundo é que é afirmado pelo próprio Obito em uma conversa com Madara, que para utilizar o Rin Tensei em Madara ele acabaria por se sacrificar. Não somente isso, mas mesmo no quarto da Tabuki é afirmado que para utilizar a técnica ela requer esse tipo de sacrifício. Porém, você pode estar se perguntando por que Obito conseguiu se manter vivo após utilizar o Rin Tensei, não é mesmo? Isso aconteceu porque logo após utilizar a técnica, o Zetsu Negro fortaleceu o corpo de Obito para que ele aguentasse um pouco mais. Mais tarde, após o golpe em Madara para trazer de volta a Kaguya, o Zetsu Negro deixou Obito, que acabou sendo salvo graças a Naruto no modo Rikudo, que assim como havia feito com Gai e Kakashi, também curou Obito. E curou ele a um ponto que ele estava quase zero bala, capaz até mesmo de utilizar diversos Kamuis para auxiliar na luta contra Kaguya. Claro, ele teve a ajuda do chakra de outros seres, mas isso acontece porque ele estava cruzando uma dimensão de Kaguya e não a sua própria, o que requeria muito mais chakra. Em resumo, após Naruto utilizar seus poderes misteriosos do modo Rikudo em Obito, assim como aconteceu com Gai e Kakashi, ele acabou por se recuperar e o efeito do Rin Tensei deixou de existir. E é exatamente esse o motivo do porquê o sacrifício não é um impeditivo técnico para utilizar o Rin Tensei, pois assumindo a premissa que Naruto não perdeu o modo Rikudo, Sasuke poderia ter combinado com Naruto de trazer, por exemplo, os Shinobis da Quarta Grande Guerra Ninja de volta. Seria só Naruto curar Sasuke após ele utilizar a técnica, como ele fez com Obito. Dessa maneira, esse não é realmente um grande impeditivo técnico, dado que um simples plano entre Naruto e Sasuke poderia funcionar. E se você não acredita que Naruto ainda possui o modo Rikudo, eu já fiz um vídeo sobre isso e o link para ele está aqui na descrição. Beleza, e com relação ao segundo impeditivo técnico, o caso de muito tempo ter passado para reviver tanto os Shinobis da Quarta Grande Guerra Ninja como os membros do clã Uchiha. A base para esse motivo é que quando Nagato utiliza o Rin Tensei, é dito que ainda está em tempo para que a ressurreição fosse feita. Mas independentemente do que foi dito por Nagato, esse motivo todo vai por água abaixo quando vemos que Obito reviveu Madara, um Shinobi que viveu muito antes do clã Uchiha que Sasuke conheceu e dos Shinobis presentes na Quarta Grande Guerra Ninja. Ou seja, o fato de ter revivido Madara faz com que o impeditivo técnico do tempo seja inválido. Mas aí você poderia falar que Madara apenas foi capaz de ser revivido porque era um corpo de Edo Tensei, mas isso também não tem fundamento por dois motivos. O primeiro deles é que nem o próprio Madara esperava ser revivido primeiro como Edo Tensei, ficando até mesmo decepcionado com isso. O segundo é que mesmo que isso fosse verdade, Orochimaru e Kabuto passaram a ser aliados de Konoha após a Quarta Grande Guerra Ninja e eles poderiam simplesmente ter feito Edo Tenseis dos Uchihas ou dos Shinobis que foram eliminados na Quarta Grande Guerra Ninja para que Sasuke então utilizasse o Rin Tensei. Agora o terceiro e último impeditivo técnico, a possibilidade do Rinnegan de Sasuke não possuir a capacidade de usar o caminho exterior para utilizar o Rin Tensei. A base para essa argumentação é que o Rin Tensei foi visto sendo utilizado por usuários que tinham os dois olhos do Rinnegan e é dito por Obito no capítulo 675 que os olhos mostram seu verdadeiro poder quando estão juntos. Com relação a esse motivo não existem comprovações claras de que não seja verdadeiro, porém eu não acredito muito nele. E não acredito porque Sasuke já se mostrou como capaz de utilizar diversos dos caminhos, possuindo até mesmo algumas técnicas exclusivas, como a capacidade de teletransporte e viagem entre dimensões. Dessa maneira, acredito que Sasuke apenas não mostrou todas as técnicas do Rinnegan porque não teve a necessidade de utilizar elas. O Rinnegan de Sasuke é até mesmo chamado de Rinnegan Supremo, sendo que possui tomois em seus olhos, ou seja, parece até mesmo uma evolução do próprio Rinnegan ou algo próximo de um Rinne Sharingan incompleto. Assim, apesar de não ser possível eliminar com certeza esse impeditivo técnico, acredito que dado o contexto e o que vimos do Rinnegan Supremo de Sasuke, esse impeditivo também não é válido. Beleza, e o que eu quis dizer com toda essa explicação? Em resumo, Sasuke nunca teve impeditivo técnico para utilizar o Rin Tensei. E isso nos leva ao segundo motivo, e esse sim acredito que seja o motivo correto, apesar de ser um pouco subjetivo. Sasuke de maneira consciente não quis usar o Rin Tensei. Aqui talvez até seja uma decisão entre ambos Naruto e Sasuke, dado que expliquei no primeiro impeditivo técnico. Aqui poderiam ser levantadas algumas razões do porquê Sasuke nunca utilizou a técnica, como por exemplo, um possível novo golpe de estado do clã Uchiha, e ele não usou a técnica para proteger a posição de Naruto como Hokage. Mas aqui acho que seria uma razão bem sem fundamento, não somente por ser uma explicação rasa, mas também porque isso explicaria apenas porque Sasuke não reviveu o clã Uchiha. E como ficariam os Shinobis da Quarta Grande Guerra Ninja como Neji? Essa explicação não valeria para eles.
Dessa forma, o que acredito é que após os acontecimentos da Quarta Grande Guerra Ninja e todo o problema que foi causado com os Edo Tenseis de Kabuto, qualquer coisa relacionada à ressurreição foi tratada como um tabu completo no mundo ninja, independentemente se seriam ressurreições através do Edo Tensei ou Hine Tensei. Um outro motivo para isso é mais relacionado à construção do roteiro em si, onde Masashi Kishimoto não queria transformar o universo de Naruto em algo similar ao universo de Dragon Ball, onde ressurreições são parte muito integrante do núcleo da história. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda dos motivos que expliquei sobre o Hine Tensei? Tem algum outro mistério dentro do universo de Naruto que você gostaria que eu trouxesse uma explicação? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.